Sen- Senhoras e senhores, bom dia. Declaro aberta a reunião virtual da Audiência Pública número 5 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da EMG, Energisa Minas Gerais, Distribuidora de Energia S.A. A nova tarifa vigorará a partir de 22 de junho e também serão definidos os correspondentes limites de indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para os anos de 2022 a 2026. Em virtude da pandemia do Covid e da necessidade de mantermos todos seguros, essa audiência pública está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube. Informo ainda que esta audiência está vinculada à consulta pública número 8 de 2021. Convido agora todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o pendilouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
A mesa diretora dessa reunião virtual é composta pelos seguintes membros. Por mim, Elvira Justina de Farias Strochen, assessora da diretoria da ANEEL e presidente desta audiência. Por Francisco de Matos Faé, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária, e por Fernando Soares Ferreira Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretário desta audiência. Estamos com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL nesta manhã, evidenciando nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL que auxiliam a realização desta audiência pública possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Da mesma maneira, cada uma das senhoras e dos senhores consumidores de energia elétrica que estão se dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. A revisão tarifária periódica está estabelecida em lei e nos contratos de concessão de serviço público de distribuição de energia elétrica e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. Logo, estamos realizando esta audiência pública para apresentar à população os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da Energisa Minas Gerais e também para coletar contribuições dos expositores, visando ao aperfeiçoamento do processo. Registro a importância para a ANEEL da realização dessa audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um instrumento de apoio ao processo decisório da agência que precede a expedição de suas principais decisões. Cabe ressaltar que o impacto do empréstimo da conta Covid se apresenta sob dois fatores. O encargo setorial referente à parcela de amortização do empréstimo recebido pela distribuidora, que teve efeito de menos 6,36%. Também tem um componente financeiro de reversão do empréstimo, o início do pagamento do empréstimo de 2,19%, impactando. E, ao final, a gente tem um impacto médio de menos 4,17% devido ao uso da conta Covid nessa revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio até o dia 7 de maio, serão analisadas pela agência antes de decidir sobre as tarifas, antes das tarifas serem efetivamente aplicadas. Lembramos que essa audiência está vinculada à consulta pública número 8 de 2021. O processo de revisão tarifária da Energisa Minas Gerais teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas. Primeiramente, foi a apresentação pela concessionária das informações requeridas para os cálculos. Depois, a elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária. Depois, a manifestação do Conselho de Consumidores e da concessionária acerca da proposta apresentada. E divulgação no site da ANEEL, da audiência pública, das notas técnicas com a proposta de revisão, de revisão tarifária e dos indicadores de qualidade e da estrutura tarifária. Esta reunião virtual obedecerá aos seguintes procedimentos. Será apresentado um vídeo institucional sobre como participar de audiências públicas. Depois, uma apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial de até 15 minutos, aproximadamente. A apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, também de 15 minutos. A apresentação do Conselho de Consumidores, que também será dado 15 minutos para o Conselho. E a manifestação de expositores inscritos, limitada a 5 minutos para cada inscrito. O encerramento da reunião está previsto para as 12 horas. Bom, dando início a esta audiência, passaremos um vídeo institucional explicativo de como participar de audiências públicas virtuais na ANEEL.
Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, como a revisão das tarifas de energia elétrica, ela consulta os cidadãos e os agentes do setor. É para isso que existe a audiência pública. Ela é o principal meio para a ANEEL ouvir a sociedade. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp, ou também por e-mail. Você também pode falar ao vivo durante a audiência. Para isso, é necessário se inscrever antecipadamente via WhatsApp ou por e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência com o horário marcado para a sua exposição. Se enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, você deve informar o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264 e a resolução deve ser de 720 pixels em widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, procure gravar em um local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. Além disso, as falhas de áudio ou imagem durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! Para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa e Setorial da ANEEL, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da Energisa Minas Gerais, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar aqui alguns dados acerca da satisfação dos consumidores da Energisa Minas Gerais, apresentar alguns indicadores comerciais, ainda dados da Ouvidoria da ANEEL acerca da distribuidora e falar um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia elétrica, isso tanto concessionárias quanto permissionárias. As notas obtidas no IASC servem de subsídio para as normas que a ANEEL emite e ainda para as ações de fiscalização da ANEEL. A nota do IASC também entra no cálculo do componente Q do fator X nas tarifas de energia elétrica. A pesquisa IASC de 2020 encontra-se em andamento e será divulgada em breve. Veremos nos próximos slides a nota da Energisa Minas Gerais nos últimos 5 anos. Podemos ver aqui que a nota da Energisa Minas Gerais em 2019 foi a melhor nota histórica da concessionária. Ela ficou um pouco abaixo da categoria da Sul-Sudeste, acima de 30 mil e abaixo de 400 mil unidades consumidoras, e acima da média Brasil. Isso colocou a Energisa Minas Gerais em 18º dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país no Prêmio ANEEL de Qualidade 2019. Aqui temos um detalhamento dessa nota da Energisa Minas Gerais. A nota de satisfação global, 73,94. Essa nota foi 4,84% maior do que a nota obtida em 2018. Conforme dito, coloca a concessionária em 18º dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país e em 6º na categoria Sul-Sudeste acima de 30 mil e até 400 mil unidades consumidoras. Os itens avaliados são qualidade, valor, confiança e fidelidade. A qualidade é a qualidade percebida pelo consumidor.
O valor é a relação custo-benefício. O consumidor avalia se o quanto ele paga é equivalente ao serviço que ele recebe. A confiança é a confiança do consumidor no fornecedor. E a fidelidade é o quão propenso o consumidor estaria em trocar de fornecedor caso isso fosse possível. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços prestados pela distribuidora têm prazos, e esses prazos normativos estão estabelecidos na Resolução 414 de 2010. Em 2019, a Energisa Minas Gerais prestou 199.686 serviços aos seus consumidores. 97,30% foram realizados dentro do prazo normativo. Já em 2020, a Energisa Minas Gerais prestou 152.567 serviços e 96,56% foram realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL entre os anos de 2016 a 2020 contra a Energisa Minas Gerais. Podemos ver que houve um crescimento gradativo no número de reclamações e no ano de 2020 foi o maior patamar de reclamações. As 5 reclamações mais frequentes por tipologia em 2019 contra a Energisa Minas Gerais, também recebidas na ouvidoria da ANEEL. Em primeiro lugar, temos falta de energia, em segundo, ressarcimento de danos elétricos, em terceiro, variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura, em quarto, qualidade do serviço, interrupções frequentes, e em quinto, ligação. Aqui temos as 5 reclamações mais frequentes também, só que agora relativas ao ano de 2020. Em primeiro, falta de energia. Segundo, ligação. Terceiro, conexão de microgeração. Quarto, qualidade do serviço, interrupções frequentes. E em quinto lugar, flutuação / variação / oscilação de tensão. Como o consumidor pode resolver uma demanda com a Energisa Minas Gerais? Quais são os passos que o consumidor deve seguir? Em primeiro lugar, falar com a distribuidora. Entrar em contato com a distribuidora nos seus canais de atendimento. Não resolveu? Ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu nem na primeira instância, nem na segunda instância, aí sim o consumidor pode entrar em contato com a ANEEL. A ANEEL funciona no telefone 167, tem o chat online, tem formulário no site da ANEEL e ainda o aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele tem diversas funcionalidades úteis aos consumidores. O consumidor pode relatar falta de luz, fazer denúncia, simular a sua conta de energia elétrica vendo quanto custa cada componente, ver sobre as bandeiras tarifárias, ver notícias do setor elétrico, ver vídeos institucionais e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL transmite ao vivo as reuniões públicas da diretoria, em regra todas as terças-feiras às 9 horas da manhã, e ainda está transmitindo ao vivo as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje. Nesse momento de pandemia, as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção. Tenham um bom dia. Para a segunda apresentação técnica, passamos a palavra ao servidor da Superintendência de Gestão Tarifária, Francisco Faé, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária periódica da Energisa Minas Gerais. Bom dia a todos, meu nome é Francisco Faé, sou analista da Superintendência de Gestão Tarifária e vou apresentar os resultados preliminares da revisão tarifária
de 2021 da Energisa Minas Gerais. Destaco agora os custos que compõem a tarifa. A geração de energia, que pode ocorrer longe do ponto de entrega, é transportada por linhas de transmissão que entregam a energia à distribuidora e esta a seus consumidores. A distribuidora arrecada os valores e os distribui aos que fizeram parte da cadeia. É importante ressaltar a forma em que ocorrem os processos tarifários. São 3 as possibilidades de reposicionamento. A revisão tarifária periódica, que é realizada a cada 4 ou 5 anos, 5 anos no caso da EMG, e é nesse processo em que se avalia e define o custo eficiente da distribuição, a chamada parcela B, as metas de qualidade e de perdas de energia e os componentes do fator X. Já o reajuste tarifário anual é realizado nos anos em que não é realizada a revisão, e é nesse processo em que se repassa a variação dos custos denominados não gerenciáveis, a parcela A. São esses custos, os custos de geração ou compra de energia, transmissão de energia e encargos setoriais. Nesses processos também se atualiza o custo de distribuição, a parcela B, pelo índice definido no contrato de concessão, IPCA no caso da EMG, menos o fator X. Ainda há a possibilidade de uma revisão tarifária extraordinária, que é realizada quando há desequilíbrio no contrato de concessão. O efeito médio proposto para o consumidor da EMG é de 5,86%. Neste valor, incluem os componentes da parcela A, sendo de 2 pontos percentuais o impacto nos encargos setoriais, e aqui já estão incluídos os valores de CDE contra a Covid, 3,45% de custos de transporte, e aqui temos o grande impacto da atualização das tarifas de uso do sistema de transmissão ocorridas a partir de 1º de julho de 2020 e o impacto de 5,27% na aquisição de energia. Mais para frente teremos um slide para tratar especificamente desse impacto. O impacto da parcela B é de 2,32%. Sendo a inclusão dos componentes financeiros no atual processo tarifário de menos 1,20% e a retirada dos componentes financeiros do processo tarifário do ano anterior, que perfazem 6 pontos percentuais, de modo que o efeito médio a ser percebido pelo consumidor seja de 5,86%. Aqui destacamos que o efeito não afeta de maneira igual todos os consumidores. Os consumidores conectados na alta tensão terão um efeito de 10,41% e os consumidores na baixa tensão de 4,72%. Analisamos agora a composição de custos na conta de energia. Percebe-se que a maior componente da conta são os impostos, 31,1% do total da conta. Já os custos de aquisição de energia perfazem 29,8% e o custo de distribuição, aquilo que é a remuneração da distribuidora, é de 20%. Iniciamos agora uma análise mais detalhada dos impactos dos componentes. Passo a detalhar agora os custos que compõem a parcela A. Conceitualmente, os custos de aquisição de energia são aqueles custos necessários para atender o seu mercado, acrescidos de perdas na rede de transmissão e distribuição, as chamadas perdas técnicas, além das perdas não técnicas, aquelas ocorridas em função do furto de energia, os chamados GATOs, ou ainda por erro ou falha de medição.
As perdas técnicas foram calculadas de acordo com as características da área de concessão da distribuidora. Após a aplicação da metodologia, chegou-se a um percentual reconhecido pela ANEEL na atual revisão tarifária de 9,78% sobre energia injetada, frente a um valor de 9,24% reconhecido na revisão tarifária de 2016 da concessionária. Já para as perdas não técnicas, a metodologia empregada prevê a análise de empresas de porte semelhante e que atuam em áreas de concessão com índices de complexidade parecidos. Com a aplicação dessa metodologia, verificou-se um percentual médio entre os anos 2016 e 2020 de 1,71%. Já o percentual verificado para o último ano foi de 2,71%, de forma que o percentual reconhecido pela ANEEL na atual revisão tarifária é de 1,54%. Conforme destacado anteriormente, e levando em consideração a energia requerida para atender todo o mercado da concessionária, levando em consideração ainda as perdas mencionadas anteriormente, verifica-se que o impacto da compra de energia no atual processo tarifário foi de 5,27%. Este impacto foi muito afetado pela participação dos contratos bilaterais detidos pela empresa, sendo que todos eles são reajustados pelo IGPM, que teve uma elevada variação nos últimos 12 meses. Já com relação aos custos de transmissão, destaco que esses cobrem o custo dos usos das instalações de transmissão rede básica e distribuição de outras distribuidoras, além dos custos relativos à conexão. O impacto desses custos no atual processo foi de 3,45%. Outro componente com impacto significativo na composição da parcela A do atual processo tarifário são os encargos setoriais. Dentre esses encargos, destacamos a CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, que objetiva custear as diversas políticas públicas do setor elétrico, como universalização do atendimento e concessão de descontos tarifários, como a tarifa social. O impacto desses encargos setoriais no atual processo tarifário é de 2 pontos percentuais. Com relação aos custos de distribuição ou parcela B, iniciamos pela análise dos custos operacionais. Estes são custos regulatórios necessários para operar e manter o sistema de rede e subestações, além do atendimento comercial ao cliente. É feito um modelo comparativo entre as distribuidoras, obtendo como resultado uma faixa de eficiência para os custos operacionais. A partir disto, é feita a análise do nível atual dos custos operacionais presentes na tarifa de cada distribuidora. Caso esses custos presentes na tarifa estejam dentro desta faixa de eficiência, não há trajetória ao longo do ciclo tarifário. Caso esses custos estejam acima do limite superior, é realizada uma trajetória até que se atinja o limite superior. Por outro lado, caso esteja abaixo, é feita uma trajetória até atingir o limite inferior. No caso específico da Energisa Minas Gerais, percebe-se que os custos presentes na tarifa estão abaixo do limite inferior, de modo que ao longo do ciclo haverá uma trajetória para que a tarifa atinja o limite inferior. Acrescidos aos custos operacionais são os investimentos, que são recursos reconhecidos como prudentes para a expansão das redes de distribuição, atendimento a novos consumidores, modernização e substituição de equipamentos e atualização tecnológica. O impacto desses investimentos na revisão é de 2,76%. Ainda compõe a parcela B as outras receitas, ultrapassagem de demanda e excedente de reativos que impactaram na parcela B em menos 0,72%.
de forma que o impacto total da parcela B no atual processo tarifário é de 2,32%, conforme destacado anteriormente. Para melhor ilustrar o resultado da parcela B, apresento nesse slide uma análise do tamanho da parcela B de cada distribuidora considerada de grande porte sobre o seu mercado total, cativo mais livre. No caso da Energisa Minas Gerais, podemos ver que esse indicador passou de R$ 159,00 por megawatt-hora para R$ 167,00 por megawatt-hora, estando um pouco acima da média, que é de R$ 147,00 por megawatt-hora. Outro componente importante de cada processo tarifário é o fator X. O fator X é utilizado nos processos de reajuste tarifário para corrigir a parcela B através da fórmula paramétrica estabelecida pelo PRORET. A parcela B, no caso da MG, é corrigida pelo IPCA menos o fator X. O fator X é composto por três componentes: o componente PD, T e Q. O componente T está sendo estabelecido no atual processo tarifário e será utilizado para a composição do fator X ao longo desse ciclo tarifário. O componente T diz respeito à trajetória do custo operacional e, conforme destacado anteriormente, os custos operacionais atualmente previstos na tarifa da MG estão menores do que o estabelecido na faixa de eficiência, de modo que esse componente fica negativo em menos 1,83%. O componente PD diz respeito aos ganhos médios de produtividade no setor, sendo que no atual processo tarifário ele foi de 0,69%. Já o componente Q diz respeito ao incentivo à melhoria de qualidade do serviço, e no atual processo tarifário esse componente foi de menos 0,66%. Destaco que os componentes PD e Q são calculados em todos os processos tarifários ao longo do ciclo. No atual slide, vamos analisar o impacto dos componentes financeiros no atual processo tarifário. Os componentes de CVA, neutralidade e sobrecontratação foram incluídos a partir de estimativa realizada pela EMG. Destacamos que os valores definitivos serão calculados pela ANEEL por ocasião da deliberação definitiva do processo. Destacamos também a inclusão do componente financeiro da reversão dos empréstimos da conta Covid, com impacto de menos 6,25% no atual processo tarifário. O impacto total dos componentes financeiros é de menos 1,20%. No atual slide, fazemos uma comparação entre a tarifa B1 residencial e os indicadores de inflação. Podemos perceber que tanto o IGPM quanto o IPCA variaram nos últimos 10 anos mais do que a tarifa B1 da AMG. No atual slide, demonstramos o ranking atual de tarifas B1 residencial e a evolução da tarifa da AMG após a aplicação do atual processo tarifário. Atualmente, a AMG ocupa a 14ª posição entre as tarifas mais caras do Brasil. Após a aplicação da atual proposta, a AMG sobe para a 7ª posição com uma tarifa B1 residencial de R$ 647,68 por megawatt-hora. A partir de agora, iniciaremos a análise dos indicadores de qualidade da AMG, importante componente de toda discussão de revisões tarifárias periódicas. A qualidade da energia é medida por meio de indicadores coletivos, sendo os principais o DEC, que é a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram neste mesmo período.
Por fim, apresentamos agora os indicadores de qualidade, começando pelo DEC, duração equivalente de interrupção por consumidor. Percebe-se que, a despeito da piora no indicador em 2020, o valor apresentado pelas empresas foi inferior ao limite estabelecido pela ANEEL. Propõe-se, nessa consulta pública, o estabelecimento de limites de 10,9 horas para 2022 e 9,7 horas para 2026. Já com relação ao FEC, frequência equivalente de interrupção por consumidor, verifica-se que, da mesma forma como o DEC, houve uma piora no indicador no ano 2020, porém, com um valor apresentado ainda abaixo do limite estabelecido pela ANEEL. A partir de 2022, propõe-se uma frequência de 7,8 até chegar ao valor de 6,3 em 2026. Tendo sido finalizada a apresentação dos resultados da revisão tarifária periódica, apresento agora as próximas etapas desta consulta pública. As contribuições podem ser feitas por escrito e encaminhadas à ANEEL até o dia 7 de maio. A reunião da diretoria, que fará a deliberação definitiva do processo, ocorrerá no dia 15 de junho, sendo que as novas tarifas serão aplicadas a partir do dia 22 de junho. Com isto, encerro a minha apresentação. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Para a última exposição, passamos a palavra ao presidente do Conselho de Consumidores da Energisa Minas Gerais, o senhor Alcides Oliveira da Silva. Primeiramente, bom dia. Primeiramente, bom dia a todos. Um prazer estar aqui na participação dessa audiência pública e agradecer a presença aqui do meu amigo Luiz Cláudio, que eu vou passar a palavra ali para fazer uma apresentação aqui, porque ele está mais apto a falar para as pessoas e mais do que eu. Em primeira mão, eu quero agradecer também ao nosso presidente aqui do Grupo Energisa, que deu um total apoio para a gente apresentar essa apresentação de vocês aí. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Cláudio, sou representante da classe comercial, indicado pela Associação Comercial de Leopoldina. Por favor, o próximo aí. Nós, como representante do Conselho de Consumidores, entendemos que o Conselho são os mecanismos que os consumidores dispõem para reivindicar, por meio de seus representantes, a melhoria dos serviços prestados pelas distribuidoras de energia e, ao mesmo tempo, auxiliarem a ANEEL na sua competência a assegurar à sociedade um atendimento adequado às suas necessidades. Próximo, por favor. O Conselho de Consumidores da Energisa, ele é autônomo, de acordo com a resolução ANEEL 451, que estabelece a organização, funcionamento dos conselhos no âmbito das concessionárias de serviço público. Sua estrutura, sala, mobiliário, computador, fax, telefone, na sede da concessionária são adequados, de utilização constante. Infelizmente, nesse período, desde o ano passado, estamos premidos de estar reunidos e estar fazendo uma mobilização maior em função da pandemia. Com relação a recursos financeiros promovidos pela concessionária e obedecendo o plano de metas proposto pelo Conselho, com limites estabelecidos pela agência reguladora, essa ANEEL. As reuniões extraordinárias e ordinárias são realizadas de forma descentralizada nas cidades polos da área de concessão da Energisa, utilizando dentro do período de votação do Conselho a escolha dessas cidades que representam normalmente a classe de consumidores em que tem um maior consumo, um maior volume de clientes. Então, as cidades de Cataguás, Leopoldina, Manhuaçu, Muriaé e Ubá
hoje estão representadas no Conselho de Consumidores. Próximo, por favor. Hoje, esse conselho está representado, então, pelos titulares Alcides de Oliveira, Fábio Montese, Luiz Cláudio, eu, Maria Lúcia, Isaura. O secretário do conselho é o Luciano, funcionário da Energisa, e a Rosânia, secretária suplente. As classes dos consumidores, Alcides Industrial, representante da Associação Comercial e Industrial de Cataguases. O Flávio Monteles, ele é do Rotary Club e de representação da classe residencial. A Maria Lúcia Coelho, ela faz parte da classe de poder público. A Isaura, da classe rural. E eu, Luiz Cláudio, representante da classe comercial. Esses os titulares. Próximo, por favor. Nos planos de meta do Conselho de Consumidores, divulgar junto ao poder público consumidor o Conselho, suas atividades e os assuntos de interesses desses consumidores. Comparecer aos eventos patrocinados pela ANEEL e outros órgãos da classe, conhecer os projetos e obras na área de concessão da Energisa e propiciar reuniões informativas dos conselheiros com representantes de entidades de classe na região. Lá atrás, quando nós falamos que ela é descentralizada, nós fazemos essas reuniões dos conselhos também descentralizadamente. Então, temos reuniões nas localidades onde a representatividade do conselho faz parte naquele momento, naquele período dos conselheiros. Próxima, por favor. Então, principais atribuições: participação de todos os encontros do ENCC, Encontro Nacional do Conselho de Consumidores, comunicação com o consumidor, através de divulgação na mídia em geral e com formadores de opinião, de informações para os consumidores de energia elétrica referente aos seus direitos, os deveres e outros assuntos de seu interesse. E a orientação desses consumidores para o uso racional de energia elétrica. Apresentação de várias sugestões que contribuíram para o aprimoramento dos serviços da concessionária. E a participação no Fórum Nacional do Conselho de Consumidores. Próximo, por favor. Para essa revisão tarifária periódica, para essa apresentação do Conselho, nós entendemos que a modicidade tarifária deverá levar em conta, entre outros fatores, o peso do custo da energia que cada consumidor pagará versus a sua capacidade de pagamento, a qualidade dos serviços que se pretende oferecer que seja prestado, o desenvolvimento da região onde a concessionária Energisa fornece o seu serviço, a manutenção e a ampliação dos empregos que a concessionária possui, gerando melhoria de renda em nossa região. E o último, a saúde financeira da concessionária. Também não adianta falarmos ou divergirmos desse posicionamento, porque senão não temos um serviço adequado. Próximo, por favor. Também para essa revisão tarifária, nós, do Conselho de Consumidores, reconhecemos e agradecemos à ANEEL pelo esforço que ela tem feito em tornar competitivas as empresas, buscando a eficiência e a redução dos seus custos, como também de transferir para os consumidores os ganhos de produtividade obtidos no fator X. Reconhecemos e agradecemos o esforço da concessionária Energisa, principalmente nesse período de pandemia, onde foi latente, se teve claro apoio da concessionária na distribuição de ventiladores pulmonares, máscaras e álcool para os hospitais da nossa região,
apoio financeiro a pequenos empreendedores e, durante períodos de calamidade que nós tivemos aqui, como, por exemplo, enchente em 2019, com a doação de alimentos, água, produtos de limpeza, colchões, caminhões-pipas para as cidades mais atingidas. Contudo, temos que unir também esforços para diminuir os encargos que pesam na tarifa, e aí apresentados até na própria apresentação da agência reguladora ANEEL, muito para o consumidor, que são os tributos federais, os encargos tarifários e principalmente o ICMS. No nosso caso, em Minas Gerais, o ICMS é 30%, ou seja, para se ter o cálculo por dentro, o valor exato embutido na tarifa é de 42,85 para se extrair os 30% na saída da mercadoria ou serviço. Ou seja, na tarifa, só o ICMS está embutido 42% de cada R$100 que a gente paga como consumidor, no nosso caso aqui, na distribuidora Energisa Minas Gerais. Valores muito altos. Isso nós, do Conselho de Consumidores, há várias reuniões, viemos falando isso, que achamos isso também de suma importância para a concessionária, para a agência reguladora e, principalmente, para nós consumidores. Próximo, por favor. Agradeço aí a posição, o ouvido de vocês e que a gente tenha sido bastante, vamos dizer assim, franco, claro, na exposição dessas informações que nós julgamos, no momento, para nós, consumidores, as mais importantes. Obrigado. Obrigada pelas apresentações. Feitas essas apresentações iniciais, passamos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. O primeiro vídeo que vamos passar é do deputado estadual, o senhor Arlen Santiago. Audiência pública da ANEEL. Aqui quem fala é o deputado estadual Arlen Santiago, do PTB de Minas Gerais, no meu 6º mandato. Queremos dizer que, infelizmente, ANEEL, a nossa CEMIG cada vez vai de mal a pior. Lá não há interesse em cuidar da população, das necessidades e do cumprimento das regras com o povo. Tanto que as reclamações aí são muito grandes. Vocês têm os dados. Demora para a ligação de uma energia elétrica, demora para a realização de uma simples extensão de rede, altos valores cobrados pela CEMIG, não cumprimento dos prazos estabelecidos nas obras. Às vezes as pessoas pagam, tem um prazo para cumprir e aí demora, né? Chegou a ter, algum tempo atrás, não sei hoje quanto, mas chegou a ter mais de 34 mil obras pagas e atrasadas. A universalização é um drama para a CEMIG aceitar. A obrigação dela realmente é aceitar. Além disso, fechou postos de atendimento à população na maioria dos municípios, principalmente nos municípios do norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, que tem baixo IDH e a população tem muita dificuldade de fazer as transações online. A dificuldade de atendimento durante a pandemia, né? Mesmo em home office, telefone que não atende, posto fechado, a pessoa precisando, né, de parcelamento de débitos, de troca de titularidade, de instalação de postes, e a nossa CEMIG aí dando um show de mau atendimento. É praticamente o que está tendo. Temos falado sempre aqui com o governador Romeu Zema de que tem que trocar algumas peças que parece que diretores e funcionários de alto escalão, parece que eles acham que a CEMIG é para resolver a questão deles e não a questão da população. Nós não estamos satisfeitos, já falamos inúmeras vezes com o governador
que aí fez até que, enfim, algumas trocas da direção e realmente melhorou muito, né? A vinda do Roberto Bastianetto para relacionar com os poderes públicos, conversar aí a melhoria que pode ter é muito bom. Além de algumas coisas de não cumprimento de regras da ANEEL. Na questão, por exemplo, de ligação da rede de energias solares, de parques eólicos, eles gastam 1 ano ou mais para fazer essa ligação, exigem o que a ANEEL não exige, que é a dupla alimentação, então coloca todo tipo de dificuldade, além de algumas outras questões que são muito suspeitas. Por exemplo, uma empresa estava cadastrando, já tinha o terreno, a localidade, na cidade de Paracatu, uma energia solar, uma autorização, cadastrou a segunda, entre a segunda e a terceira, teve a coincidência de que uma outra pessoa, uma outra empresa que não tinha nenhum terreno, entrou buscando aquela situação que estava sendo feita online. Quer dizer, tem que uma empresa pedir, tem que esperar tantos minutos para fazer o segundo pedido, nesse ínterim entra alguma outra. É uma suspeita realmente ruim e nós já tivemos aí algumas audiências públicas com a ANEEL na Assembleia Legislativa, tive também com uma audiência pública lá no Senado da República, né, com o senador Carlos Viana. Então, a CEMIG hoje não é uma empresa bem vista para os mineiros. Ela atrasa o cronograma de obras, nós precisamos aí de muito mais investimento. Nós temos na cidade de Patos de Minas, por exemplo, alto consumidor que está sempre no óleo diesel e a CEMIG não consegue entregar a energia para ele. Nós temos também um caso da Fazenda Santa Mônica, em que a CEMIG exigiu que ele fizesse mais de 50 quilômetros de rede para fornecer uma quantidade X de energia e depois da obra pronta falou, não temos a energia para te fornecer, vamos fornecer só a metade. Aí o empresário tem que fazer outra usina de biodigestor. Então, realmente, eu acredito que a questão das contas da CEMIG, como forma de punição pelo mau andamento do atendimento dela com a população, principalmente a mais carente, nós teríamos que colocar que a tarifa não poderia ter nenhum acréscimo até que ela venha a atender bem a população. Um grande abraço aí a todos e que essa audiência pública realmente olhe para quem a CEMIG tem que existir, que é o consumidor. Aquele que precisa de energia para trabalhar, aquele que precisa de energia na sua casa e que ela realmente esqueceu disso há muitos e muitos anos. Um grande abraço. Agradeço ao deputado estadual, mas gostaria de esclarecer aqui que o que estamos tratando, a empresa que está em discussão é a revisão tarifária da Energisa Minas Gerais. Então, a gente vai registrar, sim, a contribuição, mas vai encaminhar, provavelmente, para a Superintendência de Mediação, de Ouvidoria, em outra instância, mas infelizmente, no âmbito desse processo, não há o que ações a tomar em relação a essa contribuição, mas ela será acolhida e redirecionada. Passo agora a palavra para o diretor-presidente da Energisa Minas Gerais, o senhor Eduardo Montovani. Desculpa. Bom dia a todos, aqui é Eduardo Mantovani, diretor-presidente da Energisa Minas Gerais. É com prazer que eu apresento a empresa que foi criada há 116 anos em Cataguases, na zona da Mata Mineira, onde ainda se encontra a sede da empresa. Durante esses 116 anos, nós não chegamos a ver em momento algum uma situação tão complexa como vivida agora recentemente, com essa pandemia.
E, em função disso, a empresa que tem um alto impacto na região e é um vetor de desenvolvimento regional, ela sentiu também a necessidade de se transformar numa atenuadora dos efeitos dessa pandemia. E, através de doações de R$1,5 milhão para a Fiocruz, estímulo de R$2 milhões investidos em diversas atividades para poder apoiar instituições de saúde e empresas de pequeno porte, inclusive com doação de 16 ventiladores pulmonares para hospitais aqui da região. A empresa também destinou R$1,9 milhões para capital de giro das pequenas empresas da região, numa tentativa de ajudar com que essas empresas se readequassem economicamente. Obviamente, isso faz parte de um contexto de gastos, sem perder o foco nos investimentos que foram efetuados pela empresa nos últimos 5 anos. Nós investimos 375 milhões no sistema elétrico como um todo, da distribuidora, dos quais 256 milhões foram em ativos elétricos e 119 milhões em ativos não elétricos. Dentro desses investimentos, eu mostro aí a sede da empresa, uma obra de arquitetura magnífica, inclusive merecedora de prêmios, aí, que ganhou prêmios aí ao longo dos últimos anos, e para a qual eu convido os integrantes da ANEEL, na medida em que tiverem oportunidade de uma amenização dessa pandemia, que nos visitem para conhecer o complexo operacional aqui em Cataguases. Falando em qualidade do atendimento, dentro dos investimentos que foram feitos e gastos aí, procuramos, dentro de uma gestão muito eficaz, manter um nível de DEC e FEC bem razoável em relação aos limites regulatórios. Não é fácil, obviamente, porque estamos contidos num contexto aí de área rural, uma dispersão muito grande, mas temos conseguido bons resultados ao longo dos últimos anos, como mostram os gráficos aqui apresentados. A mesma coisa eu digo para a qualidade do atendimento e evolução do IASC, onde a qualidade do atendimento nós temos aí mais de 95% de atendimento, de OS atendimentos, chamados atendimentos no prazo, nos últimos 5 anos, e uma evolução significativa do IASC também nos últimos 4 anos, tendo atingido uma marca significativamente boa em 2019. Obviamente, a gente não pode deixar de falar das perdas totais da empresa, onde estão inseridas as perdas não técnicas, lembrando que as perdas não técnicas da Energisa de Minas Gerais são muito baixas. Nós estamos aí entre o 7º menor nível de perdas não técnicas do setor. E, mesmo assim, não temos conseguido bater a meta estipulada pela ANEEL. Então, eu diria que nós temos alta eficiência no combate ao furto, mas temos baixo incentivo regulatório, porque as análises feitas internamente demonstram que a metodologia atual não reconhece adequadamente esses custos de combate às perdas e não incentiva a redução às perdas, especialmente em empresas como a Energisa de Minas Gerais, que são eficientes nesse sentido. Destaco aqui a questão de segurança, onde nós fomos merecedores de prêmios aí para medalha de prata em 2017 e medalha de ouro em 2019, no quesito de segurança. Estamos aí há mais de 1 ano sem acidentes com profissionais nossos e terceiros. Também estamos sempre nos finalistas na ouvidoria da ANEEL, que é um orgulho para nós. Inclusive, em 2018 nós fomos finalistas e nos outros anos nós estamos sempre abaixo, entre os 4 primeiros colocados. E no ranking ANEEL de continuidade, nós estamos entre as 7 melhores empresas desde 2016, o que também é um destaque para nós. Fomos detentores aí ganhadores de prêmio Abrad nas empresas com até 500 mil consumidores em 2018. Ficamos em 3º lugar na categoria nacional de gestão operacional em 2019 e na edição especial em 2020, com um atributo de SQP de 84,6, nós tivemos uma melhoria efetivamente de 9% no nosso ranking comparado ao ano anterior. Destaco ainda o nosso clima interno. Nós somos aí um dos integrantes, estamos dentro do ranking GPTW. Em 2018 tivemos um índice de confiança de 81,5% e em 2019, 84%, ficando entre as 15 melhores empresas para se trabalhar no estado de Minas Gerais. Estamos dando um enfoque muito grande nos canais digitais para poder facilitar a vida dos nossos clientes. Colocamos aí todos os nossos canais para poder destacar tudo que a gente tem feito, com algumas figuras aí de atendimento, inclusive na vanguarda, nesse sentido, com o objetivo de efetivamente facilitar a vida do cliente e simplificar as necessidades dele. Agradeço a todos pela atenção e me coloco à disposição para o que for necessário no futuro. Um abraço.
Agradecemos pela exposição ao senhor Eduardo e não temos mais expositores inscritos. Dessa forma, informo que a apresentação e os documentos apresentados nesta audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 7 de maio, por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Se forem mantidos inalterados os dados considerados no início da contribuição pública, da audiência pública, a revisão tarifária da Energisa Minas Gerais conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 5,86%, sendo 10,41% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 4,72% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. O efeito médio das tarifas, nas tarifas de 5,86%, decorre do reposicionamento de itens de custo da parcela A e B, que contribuiu para um efeito médio de 13,06%, ao se ter como base a parcela A e B atualmente aplicada, a inclusão de componentes financeiros apurados no atual processo tarifário, que deram um efeito de menos 1,20%, e a retirada dos componentes financeiros do último processo tarifário, que vigoraram até a data dessa revisão, que vai ter um impacto de menos 6% no atual processo. É importante ressaltar que os itens impostos aqui falados, eles são preliminares. Os valores definitivos serão aprovados depois da análise das contribuições recebidas e só entrarão em vigor no dia 22 de junho de 2021. Essa audiência, como eu já disse anteriormente, ela está vinculada à consulta pública 8 de 2021. E o prazo para envio de contribuição por escrito, documental, da consulta pública é até o dia 7 de maio. Então, ainda tem um mês de prazo para envio de contribuição documental. Mais informações sobre esse processo estão disponíveis no site da ANEEL, na área de participação pública. Agradecemos a presença das senhoras e senhores que contribuíram neste processo decisório da ANEEL, agregando informações e visões que irão aprimorar a norma a ser publicada. Declaro encerrada esta reunião virtual. Tenham todos um bom dia.